Olá a todos, graça e paz. É um privilégio, uma honra mais uma vez poder compartilhar com os irmãos e com você que me assiste a palavra de Deus. Nós, da Igreja Batista Nova Aliança, temos meditado nesses últimos domingos do mês de março sobre o primeiro capítulo, onde terminamos a semana passada, e hoje entramos no capítulo 2, onde encerraremos ele todo. Portanto, eu peço que você abra sua Bíblia aonde você estiver, se você estiver com uma Bíblia ou no seu celular, no capítulo 2, a primeira carta aos Coríntios, para que possamos ler, vamos orar e em seguida vamos expor a palavra de Deus nesses versos que vamos ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 16, a palavra de Deus diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te agradecer por esse tempo onde podemos expor a tua palavra, onde podemos aprender com ela, ouvi-la. Que mais uma vez, por tua graça, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, possamos compreender, aprender, sermos corrigidos, moldados, transformados pela tua verdade. Conduz a minha vida, conduz os nossos corações nesse momento, para que possamos, Senhor, dirigidos por Ti, aprendermos e, acima de tudo, ao final, glorificarmos o Teu nome, não somente hoje, mas a cada dia. Sê comigo, traz luz, clareza ao meu coração, à minha mente e àqueles que me ouvem também. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em todos os momentos a nossa fé é testada. Isso eu disse no último domingo, quando encerramos o primeiro capítulo de Coríntios. Em todos os momentos
a nossa fé é testada. Mas parece que são nos momentos de crise, momentos de perdas, momentos de doenças, de morte, que percebemos onde está firmada a nossa fé. Infelizmente, nem todos percebem, mas muitos percebem. Percebemos ou enxergamos onde está a nossa esperança. As coisas saem do controle, ou podemos dizer, num momento como esse que estamos vivendo, as coisas saíram do controle. Mas na verdade, se formos pensar bem, avaliar e enxergarmos, podemos perceber que as coisas nunca tiveram no nosso controle. Nós enxergamos nossa fragilidade diante das situações difíceis. Nós enxergamos nossa finitude, nossa limitação, quando somos colocados diante dos problemas, das dificuldades. E percebemos também quanto somos dependentes de Deus. E até mesmo percebemos como somos dependentes uns dos outros como igreja. E isso não é ruim. Isso também mostra para nós o cuidado de Deus. Parece estranho falar isso, parece estranho ouvir isso, mas tudo isso mostra também a graça e o favor de Deus, principalmente a nós cristãos. Deus permite muitas coisas acontecerem conosco para que possamos refletir nossa vida, para que possamos perceber como estamos. Não só no sentido pessoal, mas também no sentido coletivo, comunitário, como família, igreja, cidade, nação. E esse momento de crise que estamos enfrentando é um tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida e pensarmos como temos vivido o nosso cristianismo. As muitas dificuldades que a igreja de Corinto estava enfrentando, como divisão, brigas, pecados, entre outros problemas e crises que estavam enfrentando, eram com certeza, sim, resultado de seus erros. Eram resultado dos seus pecados, das suas escolhas, dos seus comportamentos. Eles sim eram responsáveis. Mas ao mesmo tempo podemos ver, diante da palavra de Deus, e não podemos esquecer como cristãos, que o Deus soberano conduz a história para que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Daqueles que foram chamados por Ele. E nós somos chamados por Ele. Em outras palavras, a igreja de Corinto era culpada e responsável por todos os problemas e crises. Mas ao mesmo tempo, não quer dizer que Deus não estava no controle. Deus estava, Deus permanece no controle. Deus não foi pego desprevenido, Deus nunca é pego desprevenido. Deus permanece no controle. As crises não apenas podem nos ensinar, como elas também apontam para algo maior. Apontam para a glória do Deus soberano. O tema dessa mensagem, o tema desse sermão nessa manhã é a sabedoria de Deus e a igreja. A sabedoria de Deus e a igreja. O meu objetivo com esse sermão é refletirmos a respeito da nossa vida como igreja. Nossa vida como cristãos na igreja e diante do mundo. Paulo ainda continua querendo destacar o contraste que existe entre sabedoria humana e sabedoria de Deus. A maior parte dos versículos do capítulo 1 ele fala sobre isso e ele continua dizendo no capítulo 2, fazendo esse contraste entre sabedoria humana e sabedoria de Deus. Parece que ele não quer apenas lembrar esses irmãos, mas ele também quer deixar bem claro a diferença entre uma e outra. E dentre tantas coisas que podemos aprender nesse texto, como temos falado, em cada texto bíblico podemos extrair tantas lições. Há 3 lições que gostaria de lembrar com você, ou 3 ensinos que poderíamos lembrar a respeito do que Paulo ensina ou quer lembrar para essa igreja de Corinto e hoje a nós. O primeiro ponto é que a sabedoria de Deus é revelada na cruz. A sabedoria de Deus é revelada na cruz. O versículo 1 começa dizendo, eu mesmo, eu quem? Eu Paulo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo se dirige a toda a igreja. Paulo não está dirigindo a algumas pessoas, a alguns grupos, não. Ele se dirige a todos. Eu, irmãos, homens, mulheres, jovens. Ele se dirige a todos e ele diz mais,
Quando ele diz, estive entre vocês, parece que Paulo quer lembrá-los que o seu ensino não foi um ensino à distância, mas foi um ensino pessoal. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer, olha, eu estive no meio de vocês. Eu estava com vocês, ensinando com palavras, mas vocês me viam, vocês me tocavam, vocês me conheceram, vocês puderam ver como eu sou. E puderam ouvir que a mensagem que eu proclamei não foram palavras para impressionar ou como se fosse para vender algo, não. A proclamação de Paulo, meus irmãos, não tinha como fonte o pensamento humano. A pregação de Paulo tinha como fonte a revelação do próprio Deus. Ele proclamou naquela cidade e naquela igreja o testemunho de Deus. Ou como diz o texto que nós lemos nessa linguagem, o mistério de Deus. Ele proclamou o que Deus fez por meio de Cristo para salvar o ser humano. E o versículo 2 ele continua dizendo, pois decidi. Paulo foi intencional em sua pregação. Intencional no quê? Intencional em concentrar em Jesus Cristo e este crucificado. E isso não quer dizer que ele não ensinasse outras doutrinas, porque parece que quando Paulo repete mais uma vez isso, eu prego Cristo crucificado, parece que Paulo está pregando apenas sobre a morte de Cristo. Não. Mas precisamos lembrar, como cristãos principalmente, que o ser humano precisa de Cristo. O ser humano necessita da pessoa de Cristo. Não o Cristo desenhado pelo mundo, um Cristo para satisfazer o coração pecador da humanidade, mas um Cristo, ou o Cristo que foi crucificado para salvar o homem da morte eterna. O mundo precisa ser salvo. O mundo precisa ouvir sobre o Cristo crucificado. Aquele que morreu em uma cruz para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que deposita a sua vida, todo aquele que deposita a sua esperança na pessoa dele. Cristo é, como Paulo afirma mais uma vez, como ele havia dito duas vezes nos versículos anteriores, Cristo é o poder de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus. Por isso podemos dizer que a sabedoria de Deus foi revelada na cruz. É na cruz que Deus revela ao homem o seu amor, revela ao homem a saída para a morte eterna, para a sua situação de pecado e destruição. Versículo 3 ainda ele continua dizendo, e Paulo aqui mostra no versículo 3 que ele reconhecia suas limitações, como ele também conhecia suas fraquezas. Ele não usou os recursos do mundo para ganhar o mundo. Ele proclamou o Evangelho no poder do Espírito, como diz o versículo 4. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Ele proclamou o Evangelho no poder do Espírito Santo. Mas mais uma vez é importante destacar, Paulo não está aqui aprovando uma pregação do Evangelho de qualquer maneira. Paulo não está aqui apoiando uma pregação de qualquer forma, sem preparo, uma pregação deficiente. Não. Quando Paulo diz mais uma vez e repete em outras palavras nesse verso, que ele não veio com palavras persuasivas de sabedoria, ou uma pregação querendo mostrar algo de si mesmo, ele está querendo afirmar, deixar claro que não se apoiou nos artifícios dos grandes oradores. Que grande parte, todos, para não dizer todos, tinham como grande objetivo a fama. Paulo não se apoia nesse artifício. Paulo não se apoia nessa forma de pregação. Ele sabe quem convence o coração do ser humano. É o Espírito Santo de Deus. Por isso ele prega no poder do Espírito. Mas ele nos mostra um outro objetivo, versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que conduz o homem à fé não é a sabedoria humana. O que conduz o homem à fé não é o pregador, não é o homem, mas é o poder de Deus.
No máximo, o pregador é um instrumento. Mas quem conduz a fé verdadeira é o poder do Espírito, é o próprio Deus. Em um mundo em crise em que vivemos, o que de verdade nós podemos trazer de esperança para esse mundo? Pergunte isso para você. Em um mundo que estamos vivendo de crise, e como disse, não é a primeira crise, não é a última crise. Vivemos em crise desde que Adão pecou no jardim. E aqui eu não tenho em mente apenas a pandemia atual. O ser humano está em crise desde sempre. Desde que falhou. Pense comigo, se o mundo olha para a igreja de Cristo e vê um comportamento igual ao deles, pessoas ou a igreja em si usando os mesmos artifícios e palavras, eles veem uma igreja com seus pastores pensando em si mesmos, pastores que pregam fama, dinheiro e riquezas. Pense comigo como o mundo poderá olhar para o verdadeiro Cristo. Como o mundo poderá olhar para o verdadeiro Cristo se aqueles que dizem ser seguidores de Cristo não estão proclamando o Evangelho verdadeiro, a sabedoria de Deus, não estão proclamando o Cristo crucificado? A igreja precisa pregar o Evangelho verdadeiro, o verdadeiro Evangelho, não somente em um tempo de crise, mas em todo o tempo. Porque somente Cristo pode conceder a verdadeira esperança, a verdadeira paz, tanto no presente quanto no futuro, mas principalmente depois do fim, na eternidade. Você que me assiste nessa manhã, você que me assiste por esse vídeo, que me ouve hoje, eu quero te dizer que ainda existem igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho. Ainda existem pastores que pregam o verdadeiro Evangelho. Procurem essas igrejas. Mas alguém pode perguntar, mas a igreja não salva? Sim, a igreja não salva. Mas a igreja é a comunidade dos salvos. A igreja é a comunidade daqueles que creram, daqueles que se arrependeram e foram batizados. A igreja é a comunidade daqueles que celebram e proclamam as grandezas daquele que os salvou, sempre que se reúnem a cada semana ou a cada dia em casas ou em prédios. A igreja é a comunidade dos peregrinos dessa terra. Estamos de passagem, porque aguardam a segunda vinda de Jesus Cristo. Aguardamos com uma viva esperança a volta de Cristo Jesus, onde teremos, não todos, mas os salvos, teremos e viveremos uma vida eterna na nova terra e no novo céu. O cristão é aquele que tem uma viva esperança. E viva esperança não se assemelha nem um pouco à esperança de que espero que a crise passe, ou espero que amanhã faça sol ou chova. Não. A esperança do cristão é certa e verdadeira. A esperança do cristão é real. Nós temos uma esperança viva no presente e uma esperança viva que nos aponta para um futuro eterno com o próprio Deus. Em segundo lugar, que podemos aprender nesse texto, é que a igreja deve demonstrar sua maturidade, aplicando a sabedoria de Deus em seu viver. O versículo 6, Paulo continua dizendo: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. A palavra original traduzida como amadurecido ou perfeito nesse verso, nessa linguagem ou outras linguagens, também aparece em outras partes da carta de Paulo. E normalmente o significado dessa palavra no original é adulto. Ou seja, para Paulo, os cristãos são as pessoas que aceitaram o Evangelho de Cristo Jesus, portanto, são pessoas adultas. São pessoas que já estão numa posição que deveriam viver de acordo com esse conhecimento, essa maturidade. Que experimentaram já o poder de Deus, que receberam o Espírito Santo
ou pelo Espírito Santo a sabedoria de Deus. Todos os cristãos, portanto, são potencialmente maduros em Cristo. Como diz o pastor David Priel, mesmo que alguns sejam o que realmente todos deveriam ser. Alguns ainda não têm vivido como, mas todo cristão é uma pessoa que já tem o conhecimento necessário para viver de acordo com a palavra de Deus. Como eu falei no último domingo, parece que a igreja de Corinto, pela graça de Deus, entendeu o Evangelho. É isso que Paulo está mostrando, eles são irmãos, eles são cristãos. Eles entenderam, receberam o Evangelho, receberam a sabedoria de Deus, ensinada por Paulo, pelos outros pregadores. Mas parece também, juntamente com isso, que o problema é que as atitudes da igreja estavam mostrando o contrário. Ou seja, a divisão da igreja, como exemplo, era um resultado, era uma amostra do quanto eles precisavam amadurecer. Era uma igreja que conhecia, que ouviram, que receberam, mas não estavam vivendo de acordo com a palavra. As suas atitudes eram semelhantes aos que confiavam na sabedoria humana, aos que confiavam na sabedoria desta era. Meus irmãos, maturidade cristã é saber que a maturidade é um processo. Não é algo que eu alcancei e já está ok, não. É um processo e, portanto, precisa ser a cada dia avançado, caminhando, progredindo, conhecendo mais. Não existe um cristão perfeito. É o que a palavra de Deus nos ensina. Quando cremos, não entendemos tudo de uma vez. Nem toda a nossa vida. Mas as verdades do Evangelho é possível ser conhecida cada vez mais. Paulo mostra isso muitas vezes nas suas cartas. Que ele está progredindo, que ele está crescendo, que ele está amadurecendo. Em outras palavras, os cristãos, quando conhecem a palavra de Deus, são como crianças que precisam conhecer mais para atingir cada vez mais um conhecimento que glorifique a Deus. Mesmo para o cristão mais humilde, não existe verdade espiritual que não esteja acessível. Porque talvez você se considere uma pessoa humilde, sem conhecimento, você crê na palavra de Deus, você confia em Deus, mas ao mesmo tempo você se sente incapaz. Mesmo você se sentindo assim, é possível, com certeza, melhor dizendo, é algo verdadeiro dizer para você que o Evangelho pode ser cada vez mais vivido na sua vida. Você pode conhecer mais de Deus. Você não só pode, como deve crescer. O seu viver como cristão deve demonstrar aquilo que você é, naquilo que você confia. E a pergunta que podemos fazer essa manhã também é: o seu viver tem demonstrado a sabedoria de Deus? E quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Temos demonstrado nosso viver de acordo com aquilo que Cristo ensinou, de acordo com aquilo que Cristo nos mostra pela sua verdade. O versículo 7, Paulo continua ainda: ao contrário, falamos a sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Paulo está dizendo do mistério que estava oculto. Paulo aqui não está dizendo que esse mistério é um enigma. O que seria um enigma? O enigma é algo que o homem pode decifrar, mesmo que seja muito difícil. É algo que o homem pode tentar decifrar. Esse mistério que Paulo está dizendo não é um enigma, como se o homem pudesse resolver, mesmo que fosse difícil. Não. Significa que o homem é incapaz de penetrar. Esse mistério que Paulo fala no versículo 7 é um mistério que o homem é incapaz de conhecer por si só, mas que Deus revelou em Cristo por meio do Espírito Santo. Deus revelou esse mistério a nós. Deus desejou, quis revelar, como nós podemos ver nos versículos 10 a 16. E também não foi algo novo
para Deus. No sentido de que, em meio à história, Deus decidiu fazer. No meio dos problemas, no meio da crise, como se Deus pensasse, como tudo está bagunçado. Tenho uma grande ideia, vou enviar meu filho. Não! A Bíblia nos mostra que Deus já tinha pré-ordenado, pré-determinado. Paulo diz, Deus pré-ordenou tudo isso, esse mistério, para revelar a nós antes dos princípios das eras, antes do começo de tudo, desde a eternidade. Ou seja, Deus planejou. Não foi algo feito de supetão, não foi algo feito diante da crise, por causa da crise, não. Antes de tudo, Deus planejou. E isso nos mostra, isso nos lembra que Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Ele governa, Ele é soberano, Ele reina, Ele continua reinando no seu trono. Antes disso de tudo, Deus predeterminou enviar seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Meus irmãos, a sabedoria que Paulo e os outros profetas e apóstolos falaram foi revelada, foi encarnada e se tornou acessível em Cristo Jesus. Versículo 8, Paulo continua dizendo, nenhum dos poderosos dessa era entendeu. Pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Cristo, o Senhor da glória. Mais uma vez, Paulo está mostrando para nós, mostrando para a igreja de Corinto e para nós hoje, e afirmando que a ignorância, a cegueira dos poderosos mostra quão limitada é a sabedoria do homem. Quão limitada é a sabedoria do homem, a sabedoria humana. Precisamos lembrar, meus irmãos, que os coríntios estavam encantados com a sabedoria do mundo. Esses irmãos lá em Corinto estavam encantados com as dádivas que Deus havia dado gratuitamente. E até pensavam que tudo que eles receberam foi por recompensa. Como o mundo pensa e como o mundo vive. Mas Paulo quer lembrá-los, ou para lembrá-los que o homem natural é guiado por tudo que é natural. Paulo vai usar novamente a lembrança do profeta Isaías, provavelmente o capítulo 64, versículo 4, aonde ele diz o versículo 9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo quer lembrá-los que o homem natural é guiado por tudo que é natural. O homem natural é guiado pelos olhos, pelos ouvidos, pela mente, ou em outras versões, pelo seu coração. O ser humano, através dos seus sentidos, mesmo sendo dado por Deus, porque tudo é de Deus, fomos criados por Deus, o ouvido, a visão, o pensamento, nosso coração, nossa vida foi dada por Deus, foi criada por Deus. O ser humano, através desses sentidos, pode até compreender muita coisa através deles. Mas o que Paulo está querendo mostrar para nós nesses versos aqui, é que nunca por si mesmo o ser humano, o homem natural, poderá entender o coração de Deus, poderá compreender a vontade de Deus. Nós, meus irmãos, somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos dependentes dele e somente ele pode desvendar nossos olhos. Somente Deus pode abrir nossos ouvidos, quebrantar nosso coração, para que possamos conhecê-lo. Portanto, nessa manhã, você que não conhece a Deus de verdade, faça uma oração a Ele. Ore a Deus, o Deus Criador, o Deus Soberano. Ore a Deus, pedindo a Ele que quebrante o seu coração e ajude-o a entender e compreender, e que a sua resposta a esse entendimento, a voz de Deus ao seu coração, seja fé e arrependimento. Mas eu quero também me dirigir a você, cristão.
se o seu viver não tem demonstrado uma maturidade cristã, o seu viver tem sido um viver guiado pela sua própria consciência, pelas suas próprias vontades, não tem sido guiado pela maturidade cristã, ou seja, um viver guiado pela mensagem da cruz, guiado pela mensagem da palavra de Deus, pela sabedoria de Deus. Você se diz cristão, mas as suas ações não mudam. Você se diz cristão, mas você tem vivido semelhante aos que rejeitam a cruz. Nesta manhã, também, a você que se diz um cristão, é manhã de arrependimento para nós também. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina que a sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo. E isso está mostrado para nós e explicado para nós dos versos 10 ao verso 16. Paulo explica aqui a essa igreja o ministério do Espírito Santo quanto à revelação de Jesus. O verso 10, a parte A, vai dizer: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Ou seja, o homem natural não viu, o homem natural não ouviu, o homem natural não imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Ou seja, sem o Espírito Santo, jamais você, cristão, entenderia as coisas de Deus. Sem o Espírito Santo, nós nunca poderíamos nos achegar de verdade a Deus com o coração quebrantado e arrependido. E o versículo 10, a parte B, ainda ele continua dizendo: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Deus revelou a nós o seu Espírito, e esse Espírito é que sonda. E sondar aqui não significa que o Espírito Santo está buscando informações como: o que será que essa pessoa está pensando? Não. Não é esse tipo de sondagem. Essa palavra sondar quer dizer, ou significa que o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. Ele vai no fundo. Não existe nada que esteja além do seu conhecimento. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus, como ele diz aqui, o Paulo diz. Paulo usa uma analogia para explicar a posição do Espírito Santo. Versículo 11 diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Assim como as pessoas que nos veem não podem saber o que se passa de verdade dentro de nós, no máximo essas pessoas podem supor, podem presumir. Ninguém fora de Deus pode saber o que acontece dentro de Deus. Somente o Espírito de Deus pode conhecer e conhece o que está dentro de Deus. E isso nos lembra, ou também nos ensina algo muito importante, que o Espírito Santo, ele é verdadeiramente Deus. O que ele revela, portanto, é a verdade de Deus. Paulo, meus irmãos, está dizendo à igreja de Corinto: foi o Espírito que me revelou o que eu ensinei a vocês. Se o Espírito é Deus, ele é Deus. A minha mensagem é autêntica. Ele me escolheu e ele me revelou. Capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus. Paulo está afirmando, no decorrer do texto, que a mensagem que ele ensinou, que a palavra que ele proclamou, vem de Deus, é autêntica. Meus irmãos, Deus não só revelou a nós a sua sabedoria, ele concedeu o seu Espírito a nós, igreja. E isso é maravilhoso. Ele não só revelou, mas ele, além de abrir nossos olhos, quebrantar nosso coração, ele concede o seu Espírito a nós, igreja.
Versículo 12, Paulo continua dizendo ainda: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando nós olhamos o contexto da carta, o contexto que está escrito esses versos, parece que a igreja de Corinto não estava dependendo do Espírito Santo. Se pensavam que estavam, ou se estavam de alguma forma, não era da forma correta. Muitos estavam pensando que o Espírito Santo era uma recompensa. Era algo que eles batalharam para conquistar. E receberam não somente o Espírito Santo, mas os seus dons. Não, o Espírito Santo não é uma recompensa, é uma dádiva de Deus. Versículo 12, a parte B diz ainda: para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo para entender, para compreender a vontade de Deus, para entender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Todas as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Talvez nós usemos os dons, usemos as dádivas de Deus de forma errada, porque achamos que aquilo que temos foi conquistado, aquilo que temos de Deus foi comprado por nós. Não. Paulo está dizendo para eles: vocês receberam o Espírito Santo para entender as coisas de Deus, as coisas que Deus tem dado a vocês. Vocês já receberam o Espírito de Deus e não receberam o Espírito do mundo. É isso que Paulo quer deixar claro para essa igreja. Em outras palavras, o viver de vocês deve então mostrar que vocês compreenderam a sabedoria de Deus. Como igreja, vocês precisam compreender. Meus irmãos, somente a igreja de Cristo pode reconhecer. Paulo está dizendo isso muito claro nesses versos. Somente a igreja de Cristo pode reconhecer, pode entender as verdades espirituais, pode compreender a natureza da realidade em que estamos vivendo. Como cristãos, devemos passar adiante o que recebemos do Espírito, nunca apoiado em si mesmos, nunca apoiado numa sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus, como ele diz no versículo 13. E no versículo 14 ele vai dizer que os que não receberam o Espírito, ou seja, o homem natural, não pode reconhecer. O homem natural, aquele que não recebeu o Espírito, não pode reconhecer. Além disso, ele não pode apreciar ou receber o que o Espírito Santo deseja comunicar pelos seus mensageiros. Paulo quer alertar essa igreja, dizendo: vocês estão ouvindo, vocês já ouviram a mensagem por mim, pelos outros apóstolos, pelos outros pregadores. Vocês que receberam o Espírito Santo, por que não têm vivido de acordo? Por que não têm vivido da forma que a palavra nos ensina? Porque somente o cristão, por ter o Espírito Santo, discerne as coisas espiritualmente. O que não tem o Espírito não pode discernir as coisas espiritualmente. Sem o Espírito Santo de Deus, a verdade é incompreensível. E as coisas que do Espírito Santo são consideradas por estes loucura. Em contraste do versículo 15, o homem espiritual, o cristão, este sim, Paulo está dizendo, discerne ou deve discernir todas as coisas. Paulo não está dizendo que este homem espiritual, o cristão, tem dons naturais diferentes do homem natural. Não é isso que Paulo está dizendo. Aqui não é questão de dom natural, mas é a operação do Espírito dentro da vida do cristão. O cristão não é alguém que tem dons naturais a mais ou melhores do que os homens naturais ou os não cristãos. A diferença entre os dois é que o cristão tem dentro dele, na vida dele, a operação do Espírito Santo de Deus. Porque somente o Espírito Santo pode mudar e muda a vida do ser humano.
Por isso, o homem espiritual, o cristão, ele pode discernir de forma correta, como Paulo diz, todas as coisas. Ele pode julgar as coisas de forma correta, de forma sábia, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus. Não porque ele se tornou um super-humano, mas porque o Espírito Santo que está na vida dele capacita ele, o ajuda a discernir. Mas um outro ponto que Paulo quer destacar, Paulo não está aqui dizendo que a pessoa que recebeu o Espírito Santo não erra, ele é perfeito, como acabamos de falar há um tempo atrás. Não, o cristão falha. Ao lermos essa carta, sempre é preciso lembrar que Paulo está corrigindo a igreja. Paulo não está escrevendo para somente levantá-los, mas para corrigi-los, para tratá-los de acordo com a palavra de Deus. Portanto, ele está dizendo algo mais ou menos assim: se alguém tem o Espírito Santo de Deus, o cristão, o que deve guiar as vidas de vocês, o que deve guiar as suas decisões, o que deve influenciar as suas atitudes, não é nada além ou somente a sabedoria de Deus. Somente a sabedoria de Deus deve guiar e influenciar nossas vidas como cristãos. Em outras palavras, o versículo 15 está dizendo: olha, o homem espiritual tem o Espírito Santo e o homem natural não tem. Como o homem natural não pode saber as coisas espirituais, ele não pode discernir o homem espiritual. Paulo está dizendo: o homem espiritual, o cristão, ele pode discernir as coisas, ele deve discernir, porque ele tem o Espírito que o guia, que o ajuda, que o fortalece, o capacita. E o versículo 16, Paulo continua mostrando para nós. Paulo demonstra tudo que ele está falando aqui nos últimos versículos com uma pergunta. Versículo 16, ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele termina com uma afirmação muito séria e muito importante para nós. Nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Nós cristãos temos a mente de Cristo. É uma afirmação muito séria, mas muito importante. Uma afirmação que é motivo de glorificar a Deus, mas um motivo também, talvez muito mais, de refletirmos, de avaliarmos como estamos vivendo. Se o cristão tem a mente de Cristo, precisamos avaliar como temos vivido como pessoas, como igreja, neste mundo. E isso deve ser entendido aqui, a mente de Cristo, não que o cristão compreende todos os pensamentos de Cristo, longe disso. Mas deve ser compreendido como algo que o cristão enxerga o mundo na perspectiva de Cristo. O cristão enxerga as crises, as situações e os não cristãos, não de forma natural, mas com os olhos e na perspectiva de Jesus. Paulo aqui está exortando a igreja, Paulo aqui está exortando esses homens e a nós hoje. O comportamento deles como igreja e diante do mundo não estava sendo de pessoas que receberam o Espírito Santo. O comportamento deles estava sendo de pessoas incrédulas. Como diz o texto, que rejeitavam a palavra de Deus, que rejeitavam a sabedoria de Deus, que rejeitavam Cristo. Por isso, o nosso comportamento como cristão, se está semelhante ao do mundo, é momento de avaliarmos e refletirmos. Meus irmãos, a nossa fé, como falamos no início, sempre será testada. Diante das pressões da cultura, do mundo, e até mesmo diante dos membros da igreja. E sempre será mais fácil sermos tentados a seguir a maior onda, a maioria,
Mas não deve ser assim. Como cristãos, nós devemos agir como Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Portanto, a igreja deve viver as verdades de Deus, os princípios de Deus, aquilo que foi revelado pelos apóstolos, pelos profetas. Verdades como considere uns aos outros superiores a si mesmo. Verdades como abra mão dos seus direitos. Verdades como aceite o sofrimento. Em outras palavras, como cristãos devemos suportar o sofrimento. Não foi prometido que não teríamos aflições, mas foi prometido que teríamos a presença de Deus ao nosso lado. Temos o Espírito Santo. Portanto, nosso comportamento, nosso viver, nossa forma de viver neste mundo, diante das pessoas, diante da igreja e diante do mundo inteiro, deve ser diferente. Porque somos guiados, ou deveríamos ser, pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria do homem. A igreja é representante de Cristo nessa terra. A igreja é o canal para que as pessoas conheçam o Evangelho, a mensagem da cruz, para que vejam em nós uma maturidade não baseada na sabedoria de homens, mas na sabedoria de Deus. E uma igreja que está revestida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Como você tem vivido a sua vida cristã? Qual tem sido a sua reação diante de tudo isso? Qual tem sido o seu comportamento diante da crise que estamos enfrentando? E de outras crises que você enfrenta? Que mensagem você tem proclamado às pessoas num tempo como este? O seu viver demonstra uma maturidade cristã de alguém que tem o Espírito Santo? E não adianta dizermos que o cristão não tem. Alguns têm, outros não têm. Não é isso. Todo cristão tem o Espírito Santo. Não há cristãos que têm, outros que não têm. Se é cristão, nós temos o Espírito Santo de Deus. E se somos cristãos, precisamos perguntar hoje para nós: temos vivido de acordo? Mas eu me dirijo também a você que não é um cristão mais uma vez. E talvez você pergunte, diante desse último ponto que falamos sobre o Espírito Santo, como eu posso receber esse Espírito? Como eu posso ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus? Da mesma forma como que todos aqueles que têm, creem em Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados. Aonde você estiver, você pode fazer essa oração. De confiar em Jesus Cristo apenas como seu único Senhor e Salvador. E se arrepender da sua condição de pecador. E como disse, procure uma igreja. Uma igreja que pregue o verdadeiro Evangelho. Existem, sim, em muitos lugares ainda existem homens, pastores, pregadores, igrejas que têm pregado a verdade do Evangelho. A crise está aí. Como disse no último domingo, vai passar, outras virão. Qual resposta ou quais respostas temos dado às pessoas diante dessa crise? Que resposta temos mostrado ao mundo, àqueles que estão ao nosso redor? E eu não quero dizer que você não possa lamentar diante das crises, porque parece que diante da crise o cristão tem que se tornar um super-homem, um super-humano, porque ele tem o Espírito, porque ele é cristão. Não, o cristão também chora. O cristão lamenta. O cristão
faz orações de lamento a Deus, dizendo como o Salmo 13, até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Mas ao mesmo tempo, no final, no mesmo salmo, na mesma oração, ele diz que a sua confiança está em Deus. É tempo de chorar? Sim. É tempo de lamentar? Sim. É tempo de orarmos, é tempo de continuarmos glorificando a Deus através das orações e louvores ao Senhor. O mundo está em crise. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos junto com ele sofrer as consequências. Aqueles que estão em Cristo têm sua esperança unicamente nele. Já podem desde já experimentar paz, tranquilidade e segurança. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Naquilo que eu não consegui transmitir pela minha limitação, o Espírito Santo fale mais ao seu coração e te instrua. Como cristão, avaliar como você tem vivido. Se você não é um cristão, é o momento de você avaliar e pensar e que Deus alcance o seu coração e que você responda com fé e arrependimento a Ele. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar, encerrar esse momento orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pela nossa igreja, orando pelo Brasil, orando pelo mundo. Feche seus olhos aonde você estiver. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo. Agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá de transmitir a tua verdade. É uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio. Peço mais uma vez que o teu Espírito Santo fortaleça, ajude os meus irmãos, não somente a permanecer, mas a crescer e a amadurecer. Que haja arrependimento, que haja, Senhor, uma mudança de mente, tudo isso guiado pelo teu Santo Espírito. Mas oro também por esses homens e mulheres, moços, jovens, que não te conhecem, que em um tempo de crise como essa, têm colocado sua esperança em tantas coisas, mas que eles possam perceber, reconhecer, entender pela tua graça, pelo teu Santo Espírito, que a única paz, a única esperança, a única salvação é o teu Filho Jesus. Aonde eles estiverem, eles possam orar e dizer de todo o coração, de verdade, eu confio, eu deposito a minha vida nas mãos de Jesus Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas também ensino essa oração a todo o povo brasileiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a enfrentar esse tempo de crise, assim como outros momentos que iremos enfrentar. E que o mundo e que o Brasil possa ver, ao menos, em algumas igrejas locais, que existe uma esperança verdadeira. E a esperança é Jesus Cristo. Abençoamos o governo, tanto federal como estadual e municipal. Dê a eles a sabedoria, a habilidade necessária e que não falte o bom senso, tanto a eles como a nós cidadãos, para que possamos enfrentar tudo isso da melhor forma. Nós dependemos do Senhor, muito mais do que nós podemos compreender e imaginar. Eu oro em nome de Jesus. Amém.